Se você investe em ações, fundos imobiliários, no exterior, com o objetivo de viver de renda, você já sabe que existem várias estratégias por aí. Hoje eu vou falar sobre a estratégia que os maiores investidores de todos os tempos utilizam para conseguir viver de renda. Inclusive o Barsi. Só que ele não comenta muito dessa estratégia por aí. Então, fica até o final que você vai entender exatamente tudo que você precisa fazer para também conseguir viver de renda lá na frente. Para quem ainda não me conhece, eu sou Rodrigo Pilati, fundador do método Poupa Tempo Aposentadoria, e aqui nesse canal eu te ajudo a investir o mínimo possível para viver com renda até 5 vezes maior. Então já se inscreve no canal, curte o vídeo e ativa o sininho das notificações. A primeira coisa que a gente precisa pensar e entender é que para viver de renda é necessário ter patrimônio. O Barsi tem uma frase célebre que ele diz que o patrimônio alimenta o ego e o dividendo alimenta o bolso. Mas ele esqueceu, não sei porquê, de mencionar o seguinte: com um patrimônio muito pequeno, o teu bolso morre de inanição. Ou seja, você não vai conseguir alimentar o teu bolso se você não tiver patrimônio. Então, antes de pensar em renda, antes de investir em ativos, geradores de dividendos, renda recorrente, aquela coisa toda, o mais importante é você pensar em ativos que te levem do patamar que você está até um patamar mais alto em relação a patrimônio. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é buscar ativos que mirem o crescimento patrimonial. Curiosamente, o Barsi ainda hoje utiliza essa estratégia. Não é raro você ver o Barsi falando que está esperando a ação A ou a ação B cair até determinado preço para que ele compre essa ação barata e aí ele ganhe na valorização. Quando ele fala que ele segue as ações BEST, ele não menciona que também ele utiliza essa estratégia, buscando crescimento, e foi assim que ele chegou no patamar que ele está hoje. Não foi só mirando em dividendos, foi mirando no preço e no valor dos ativos que ele investia, buscando valorização no médio e no longo prazo. Por isso que é tão importante saber qual estratégia utilizar em cada estágio da sua jornada. E é sobre isso mesmo que eu vou falar a partir de agora. Vamos imaginar que tem alguém aqui hoje que esteja começando a investir do zero e queira mirar a aposentadoria ou viver de renda passiva. O que essa pessoa precisa fazer? Ela precisa poupar e investir bem o seu dinheiro todos os meses até chegar na aposentadoria dos sonhos, até chegar no momento de viver de renda passiva, no momento de liberdade ou de independência financeira. Ok, mas como fazer isso para chegar da forma mais rápida possível até o patrimônio necessário? Existem algumas técnicas e estratégias, e aqui no Método Poupa Tempo a gente segue a seguinte estratégia. A gente busca investir em ativos de crescimento até 70% do patrimônio meta. Então, se o teu patrimônio meta for R$ 1 milhão, para deixar um cálculo redondo, até 700 mil você investe em ativos de crescimento. Depois disso, você muda a estratégia. Mas, Rodrigo, vai ser sempre até 70%? Vamos imaginar que você tem 25 anos e quer se aposentar aos 55, que você tem 30 anos e quer se aposentar aos 65, que você tem 40 e quer se aposentar também aos 65. Se você tem mais de 20, 22 anos aí pela frente, você pode utilizar essa estratégia até 70%. Se você quer antecipar um pouco isso, ou se você é mais velho, está aí na casa dos 50, 55 anos, tem menos tempo até a tua aposentadoria, aí você alarga um pouquinho, estica um pouquinho essas estratégias de crescimento. Para quê? Para que o teu patrimônio cresça mais rápido e depois você aplique o que eu chamo de estratégia de transição. O que é a estratégia de transição? Quando você está investindo em ativos de crescimento, o que você faz? Você investe nas ações, fundos imobiliários 20 mais, ações internacionais, ou seja, você compra ativos que estão baratos, com alto potencial de crescimento e valorização. Para quê? Para que o teu patrimônio se valorize e cresça de forma mais rápida.
À medida que você vai passando dos 70% ali, caminhando para os 100%, esses ativos de crescimento não é que eles não fazem mais sentido na tua carteira. Porém, é importante que você saiba a renda recorrente que você vai gerar a partir do patrimônio que você tem. E isso você consegue só investindo em ativos mais consolidados ou mais recorrentes no quesito pagamento de dividendos. Então você vai buscar ações boas pagadoras de dividendos, ações perenes, fundos imobiliários com pagamento recorrente de dividendos, enfim, ativos que são mais perenes e não sejam ativos que estejam descontados, ativos baratos na bolsa de valores. Você larga a mão de focar 100% em crescimento e passa a focar a partir de determinado estágio, ou seja, dos 90 para o 100%, passa a focar em ativos 100% geradores de renda. Não que você também seja obrigado a investir 100% da tua carteira em ativos geradores de renda. Não, você pode fazer como o Barsi, por exemplo, 10, 15, 20% da tua carteira focar em ativos de crescimento, mas grande parte dela precisa estar nesses ativos que são considerados mais estáveis, mais perenes e mais seguros. Então, a melhor forma e a forma mais rápida de você construir patrimônio para conseguir viver de renda é investir em ativos de crescimento em um período e investir em ativos de transição e depois em ativos geradores de renda a partir de determinado momento. Ficou claro qual é a estratégia que os grandes investidores seguem? E por que eles fazem isso? Porque eles buscam a valorização e o crescimento patrimonial enquanto eles ainda não têm essa estabilidade toda que eles precisam. Warren Buffett fez isso, o Joel Greenblatt faz isso, enfim, os maiores investidores do mundo e aqui do Brasil também fazem. O importante é entender o motivo pelo qual você está investindo e seguindo determinada estratégia em determinado contexto e até que ponto essa estratégia faz sentido para você. Se hoje você não tem patrimônio ali perto dos 70% do necessário para você viver de renda e você investe com foco em dividendos, talvez seja a hora de você repensar a forma como você investe e buscar estratégias que te garantam mais crescimento ou um crescimento mais acelerado para que assim você consiga definitivamente viver de renda. Agora me diz, esse vídeo te ajudou? Você investe pensando em viver de renda e segue estratégias do tipo buy and hold ou focada só em dividendos? Coloca aqui nos comentários, deixa eu saber como você investe. E aproveita e manda esse vídeo para aquele teu amigo que não sabe muito bem por que está investindo do jeito que investe, que ainda não tem muita noção, que eu tenho certeza de que isso aqui vai ajudar e vai ajudar muito ele a mudar a forma como investe ou a ter mais clareza. Ele vai passar a ter mais clareza investindo a partir de agora. Beleza? Não esquece de se inscrever no canal, deixar teu like, colocar aqui nos comentários a forma como você investe, ativar o sininho das notificações e a gente se vê no próximo vídeo.